A carta da Igreja de Roma à Igreja de Corinto, comumente denominada Primeira Carta de Clemente. A Igreja de Deus, que vive no exílio em Roma, para a Igreja de Deus, exilada em Corinto, para vocês que são chamados e santificados pela vontade de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que graça e paz em abundância da parte do Deus Todo-Poderoso estejam com vocês por meio de Jesus Cristo. Amados, nós admitimos que, devido a súbitos e repetidos infortúnios e acidentes que sofremos, demoramos um pouco para voltar nossa atenção às desavenças entre vocês. Referimos-nos ao abominável e ímpio cisma que alguns sujeitos impetuosos e obstinados insuflaram até ele atingir tal grau de insanidade que a boa fama de vocês, noutros tempos notória e cara a todos nós, caiu na mais grave degradação. Alguém de fato conviveu com vocês sem atestar a excelência e firmeza da fé que vocês têm? Sem admirar sua sensata e ponderada piedade cristã? Sem divulgar seu espírito de ilimitada hospitalidade? Sem louvar seu perfeito e confiável conhecimento? Pois vocês sempre agiram imparcialmente e seguiram as leis de Deus. Vocês obedeceram a seus governantes e trataram seus anciões com o devido respeito. Vocês disciplinaram a mente de seus jovens na moderação e dignidade. Vocês ensinaram suas mulheres a fazer tudo com uma consciência inocente e pura e a dar a seus maridos o devido carinho. Vocês também as ensinaram a seguir as normas da obediência e a administrar suas casas com dignidade e total discrição. Vocês todos eram humildes e não tinham nenhuma pretensão, mas obedecendo que dando ordens, sentindo mais prazer em doar do que em receber. Satisfeitos com as provisões de Cristo e atento a elas, vocês cuidadosamente guardavam suas palavras no coração e não perdiam de vista seus sofrimentos. Consequentemente, vocês todos receberam uma profunda e preciosa paz e um insaciável desejo de praticar o bem, enquanto o Espírito Santo era copiosamente derramado sobre todos vocês. Vocês estavam repletos de santos conselhos e com zelo pelo bem e devota confiança, estendiam as mãos ao Deus Todo-Poderoso, suplicando-lhe que tivesse compaixão caso vocês involuntariamente cometessem algum pecado. Dia e noite vocês labutaram em benefício de toda a Irmandade, a fim de que por meio da sua piedade e compaixão, a totalidade dos eleitos de Deus pudesse ser salva. Vocês eram sinceros e leais e não guardavam nenhum ressentimento. Toda insubordinação e cisma eram para vocês um horror. Choravam pelas faltas de seus vizinhos enquanto reconheciam seus defeitos como se fossem de vocês mesmos. Nunca lamentavam todo o bem que praticavam, estando sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Dotados de caráter excelente e devoto, tudo fizeram temendo a Deus. Os mandamentos e decretos do Senhor estavam gravados nas tábuas de seu coração. Vocês conseguiram grande popularidade e um número crescente de adesões, de modo que se cumpriu a Escritura: o bem-amado comeu e bebeu, tornou-se pesado e farto de comida e deu pontapés. Por causa disso surgiram a rivalidade e a inveja, os conflitos e as insubordinações, a perseguição e a anarquia, a guerra e o cativeiro. E assim o desprezível se levantou contra o nobre, o que não gozava de nenhuma fama contra o notável, o nécio contra o sábio, o jovem contra o idoso. Por essa razão a justiça e a paz estão distante de vocês, pois cada um abandonou o temor de Deus e ficou cego em sua fé, e deixou de seguir as regras de seus preceitos ou de se comportar de um modo digno de Cristo. Cada um prefere seguir os apetites de seu maldoso coração, revivendo a perversa e ímpia rivalidade pela qual, de fato, a morte veio ao mundo. Pois assim diz a Escritura: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fez uma oferta correta, mas não a dividiu corretamente, acaso você não pecou? Fique calado. Seu irmão voltará para você e você mandará nele. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Percebam, irmãos, que a rivalidade e a inveja são responsáveis pelo fratricídio. Devido à rivalidade, nosso antepassado Jacó fugiu da presença de seu irmão Esaú. Foi a rivalidade que fez José ser sanguinariamente perseguido e reduzido à escravidão. A rivalidade obrigou Moisés a fugir da presença do faraó, o rei do Egito, após ter ouvido seu colega e membro de clã dizer: Quem o nomeou líder e juiz entre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Por causa da rivalidade, Arão e Miriam foram expulsos do acampamento. A rivalidade lançou Datã e Abirão ainda vivos no inferno, porque se revoltaram contra Moisés, o servo de Deus. Por causa da rivalidade, Davi não apenas foi vítima da inveja de estrangeiros, mas foi até mesmo perseguido por Saul, o rei de Israel. Mas deixando os exemplos da antiguidade, passemos para os heróis mais próximos de nossa época. Tomemos os nobres exemplos de nossa geração. Por causa da rivalidade e da inveja, os maiores e mais justos pilares da igreja foram perseguidos e combatidos até a morte. Lembremo-nos dos nobres apóstolos. Pedro, que por causa do perverso ciúme, não apenas uma ou duas vezes, mas com frequência suportou sofrimentos e assim, dando seu testemunho, partiu para o glorioso lugar que mereceu. Por motivos de rivalidade e discórdia, Paulo mostrou como ganhar o prêmio por meio da paciente resistência. 7 vezes ele foi acorrentado, exilado, apedrejado. Tornou-se um arauto do Evangelho no Oriente e no Ocidente e conquistou a sublime fama que sua fé mereceu. Ao mundo inteiro ele ensinou a justiça e, chegando até os confins do Ocidente, deu seu testemunho perante governantes. E assim, libertado deste mundo, ele foi levado para o lugar santo e tornou-se o maior exemplo da paciente resistência. A esses homens que levaram uma vida tão santa, juntou-se a grande multidão dos eleitos que, por causa da rivalidade, foram vítimas de muitos ultrajes e torturas e entre nós se tornaram eminentes exemplos. Por causa da rivalidade, mulheres foram perseguidas desempenhando os papéis de Danaides e Dirces. Vítimas de horrendos e blasfemos ultrajes, elas percorreram com firmeza o caminho da fé até o fim, e apesar da sua fragilidade física, conquistaram uma notável recompensa. Foi a rivalidade que levou mulheres a se separarem de seus maridos e anularem a declaração de nosso pai Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A rivalidade e a discórdia destruíram grandes cidades e extirparam poderosas nações. Estamos escrevendo neste tom, amados, não apenas para admoestá-los, mas também para lembrar essas coisas a nós mesmos, pois estamos na mesma arena, envolvidos na mesma luta. Por isso devemos abandonar toda preocupação vazia e fútil e voltar-nos para a gloriosa e santa regra de nossa tradição. Vamos observar o que é bom, o que é agradável e aceitável àquele que nos criou. Fixemos os olhos no sangue de Cristo e tomemos consciência de como ele é precioso para seu Pai, uma vez que foi derramado para nossa salvação e trouxe a graça do arrependimento para o mundo inteiro. Vamos repassar
todas as gerações e observar que de uma geração para outra o Mestre tem propiciado uma oportunidade de arrependimento aos que estão dispostos a recorrer a ele. Noé pregou o arrependimento e os que lhe deram ouvidos foram salvos. Jonas pregou a destruição aos ninivitas, e quando eles se haviam arrependido de seus pecados, conseguiram as boas graças de Deus mediante suas orações e obtiveram a salvação, apesar do fato de não serem povo de Deus.